Oi, boa noite a todas e todos. Tudo bem? Bom, estamos aqui de novo com mais um webinar, nesse caso focado em falar sobre como fazer os primeiros passos, né, no Open Banking. Mais um motivo aqui para nos juntar e falar de coisas que estão acontecendo lá fora, coisas que estão acontecendo aqui dentro, e já entrando em detalhes, né, de como executar realmente uma estratégia de maneira eficiente. Temos o prazer hoje aqui de contar com os feras na sua matéria. Para começar, e vou aí começar pela ordem das fotografias, né? Temos o pessoal aqui, fundador da 11, temos a Antônio, que é o CEO, temos a Rodrigo, que atuam como COO. Boa noite aos dois. Gostaria de entender um pouco de vocês, quem são vocês, quem é a 11, aí, se podem se apresentar para o público. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Antônio, sou fundador e CEO da 11. Fiz minha carreira inteira em consultoria estratégica, sou engenheiro de computação. Em algum momento, resolvi que era hora de seguir uma vontade longa minha, de longa data minha, que era de empreender. E estou empreendendo agora à frente da 11, que é a primeira PrevTech do Brasil. Maravilha. Eu e o Antônio, a gente trabalhou junto, inclusive, né, na época de consultoria, né? A gente não resistiu à tentação de voltar a trabalhar junto, dessa vez empreendendo aqui na 11, né? É um prazer estar com todo mundo aqui, pessoal. E também, esta noite, nos acompanha aqui um bem conhecido Bruno Diniz, é o head da F-Data, a Associação F-Data Global, mas é head aqui da Latam e também, obviamente, managing partner da Spirale. Bruno, bem-vindo, e se puder aí também, para quem ainda não te conhece, dar duas frases quem é Bruno e como está ajudando o ecossistema. Perfeito, Albert. Obrigado aí o convite. Também é um prazer estar aqui nessa participação junto com o pessoal da 11. Bom, como você disse, eu atuo com a minha consultoria, que é a Spiralen, e também sou o head da América Latina para a F-Data, que é uma associação que acompanha bem de perto esse processo do Open Banking, desde o Reino Unido, né, quando a gente começou ali os trabalhos nas primeiras conversas por volta de 2014 e 2015, até a implementação lá e implementação em diferentes outras partes do mundo. Então, o que a gente vem fazendo aqui é basicamente ajudar tanto os nossos membros associados, como diferentes outros agentes aí do mercado, a fazer esse diálogo junto com os bancos centrais e governos a respeito desse assunto tão interessante que é a abertura de dados no mercado financeiro. É um prazer estar por aqui com vocês. Ótimo, bem-vindo também, Bruno. Então, galera, hoje, com o motivo do assunto, gostaria, se me permite, né, começar um pouco abrindo a temática. Estamos ouvindo por todos os lados Open Banking, Open Finance, acesso, abertura dos dados, o consumidor no centro, né, novos modelos de negócio, etc. Mas com as mesmas dúvidas, todo mundo que está querendo, né, construir nesse cenário tem ainda as dúvidas de como fazer, como executar uma estratégia de Open Banking de maneira eficiente, né? Então, estamos aqui para realmente facilitar um pouco a compreensão de algumas vezes um término que pode chegar a ser bastante complicado. Estamos ouvindo falar de Open Banking desde o ponto de vista de modelo de negócios, mas Open Banking também tem uma ponta regulatória, tem uma ponta de tecnologia. Então, tudo isso combinado pode chegar a ser complicado para executar uma estratégia, né? Eu, pessoalmente, acho que merece a pena falar sobre o que a gente tem. Na Verbo, recebemos muita demanda, né? Para entender bem como funciona o ecossistema de Open Banking, de Open Finance no Brasil, no México, na Colômbia, que é onde a gente está hoje operando. E as dúvidas, mais ou menos, seguem sempre sendo as mesmas, né? Tem, para começar, acho que gostaria de fazer um pouco, falando do caso Brasil especificamente, como o Open Banking é enxergado. Temos uma regulamentação que já está vigente, temos umas fases, e aí o Bruno pode também complementar, porque ativamente estamos participando conjuntamente aí nas mesas de trabalho no Banco Central, mas no Brasil temos uma agenda bem clara, bem definida sobre Open Banking. Temos umas fases que se estão cumprindo, que começamos com a fase 1 já faz algum tempo, onde os bancos estão compartilhando informação dos produtos financeiros deles, das agências, enfim, informação pública dos bancos.
mas a partir de julho, e esperemos que podamos cumprir com os prazos e uma agenda bem exigente do Banco Central, os bancos vão ter a obrigatoriedade de começar a abrir acesso aos dados já, nesse caso, que pertencem aos clientes, dados financeiros deles com a instituição bancária. Mas Open Banking não é um conceito jurídico, né? Open Banking já vem de tempo atrás e ao largo hoje do webinar, o Bruno e o Antônio também vai trazer experiência de o que já aconteceu com o Open Banking fora, em termos de modelos de negócio. Mas hoje a dúvida principal que a gente está recebendo aqui na Bel é como começo. A gente está vindo empresas, obviamente as primeiras interessadas são as próprias instituições financeiras, que ante essa nova situação que eles se veem obrigados, né, a abrir os dados, eles estão pensando, puxa, vou abrir os dados dos meus clientes, mas eu quero entender também como posso aproveitar, né, a oportunidade. Então, temos já a demanda de instituições reguladas pelo Bacen que querem entender como surfar a onda do Open Banking em termos de modelos de negócio novos. E temos um grupo muito grande, acho que inclusive mais representativo que as próprias instituições financeiras, que são fintechs, startups, empresas de tecnologia, enfim, qualquer empresa que trate ou esteja trabalhando com tecnologia que tenha interesse em entender, né? Como posso entrar, como posso participar. Eu tenho uma ideia, eu estou vendo que em UK, nos Estados Unidos, enfim, em Sudeste Asiático, estou vendo modelos de negócios super disruptivos, eu gostaria de criar algo parecido aqui no Brasil, mas como posso fazer? Porque não sou uma instituição regulada. Então, o que a gente vê um pouco fazendo um resumo, temos uma clara separação entre o que são instituições reguladas. O Open Banking regulado atua principalmente para as instituições participantes do Banco Central. Sim que o Banco Central permite, né, que cada uma das instituições bancárias possa estabelecer contratos bilaterais com cada uma das fintechs, ou empresas de tecnologia que estejam interessadas. Mas, como todos sabemos, tem muita fintech, tem muitas empresas interessadas, não sei, só no Brasil acho que fintechs ativas, devemos ter mais de 600, 700 fintechs ativas, né? Então, nem escalável para uma fintech que está começar a estabelecer contratos bilaterais com todas as instituições participantes do Banco Central e vice-versa também, para uma instituição financeira poder estabelecer esses contratos um a um com cada uma das instituições, tanto nacionais como internacionais, que estejam interessadas a participar, é bem complexo, né? Então, aí é quando entra o rol de players como a Belbo, né? Facilitando essa interconexão, estabelecendo essas pontes entre as instituições reguladas e essas fintechs. Hoje temos um claro exemplo aqui da 11, por exemplo, com um caso real de que isso já está acontecendo. E para as instituições reguladas, quem seja regulado, obviamente elas têm a capacidade de se conectarem diretamente às APIs dos bancos, das outras instituições, mas isso traz desafios também, já não só de custo, poder manter todas essas conexões internamente, né? É um custo bastante elevado, obviamente, para as instituições de manutenção, etc. Mas tanto o marketing também, cada vez vamos ter mais instituições reguladas também, que vai se aderir ao ecossistema de Open Banking. Num futuro, esperemos que próximo também, já se está falando de uma agenda de Open Insurance, então pode ser que a abrangência de instituições a se conectarem se multiplique ou se duplique nos próximos meses ou anos. E também temos um conceito importante que não podemos esquecer, que é o conceito de Open Finance. Então, as fontes de dados financeiras já não são só as bancárias per se, a conta bancária que todo mundo tem na cabeça, mas tem outras fontes financeiras super interessantes lá fora que não entram dentro do escopo de Open Banking. Enfim, então, quem pode participar? Todo mundo. Tem algumas estratégias específicas, seja regulada ou não regulada, mas todo mundo tem cabida na participação, só para esclarecer esse ponto, tá bom? Também queria fazer um pouco um símil com o que aconteceu na indústria da internet, né? Com a aparição de players como Amazon, com AWS ou Azure. Hoje em dia, acho que nenhuma startup que é criada nova tem na sua cabeça criar infraestrutura desde zero, porque isso é um custo de oportunidade. Se eu dedico todos os meus recursos de desenvolvimento em criar infraestrutura, não posso desenvolver o modelo de negócio que realmente é o importante aqui, né? O desafio principal do Open Banking, e hoje estamos trazendo um exemplo real, é como vamos aproveitar o acesso a esses dados para converter esses dados em informação e para que essa informação
se converta em novos modelos de negócio inovadores que terminem ajudando principalmente os usuários finais, mas também a aparição de novos concorrentes ou alternativas que vai dinamizar a indústria financeira. Tá? Então, enfim, em breve resumo, gostaria aqui também, já aproveitando a ponte, de fazer a ponte com o Bruno, se puder trazer um pouco da visão do que já está acontecendo lá fora. Desde a Data também tem acesso, né, a outros entornos regulados de Open Banking, então pode compartilhar aí alguns claros casos de sucesso lá fora, Bruno? Legal, legal, Albert. Acho interessante a abertura sua falando um pouco sobre essa distinção entre o movimento Open Banking, né, que a gente tem, e lá fora a gente costuma falar que é o Open Banking com a letra minúscula e com a letra maiúscula. Com a letra maiúscula a gente está falando do Open Banking regulado, né, de toda essa estrutura que, inclusive, o Reino Unido já desenvolveu. A gente está tendo desenvolvimento aqui no Brasil, alguns players podem participar e outros não, enfim, mas a parte disso a gente tem toda a questão desse movimento do compartilhamento de dados, enriquecimento de dados, enfim, várias coisas interessantes que estão sendo trabalhadas no mercado. Tem alguns exemplos legais, tá? Assim, a gente sempre tem os exemplos mais básicos possíveis, né, quando a gente pensa em Open Banking. Vale lembrar que, falando em movimento Open Banking, a gente teve aqui no Brasil uma empresa que fazia algo nesse sentido, que é a Guia Bolso, né? A Guia Bolso fazendo agregação de informações de diferentes contas que você tem, utilizando uma técnica que o Open Banking, de fato, regulado quer eliminar, que chama Screen Scraping, né? E a gente tinha aquela possibilidade de você ter uma melhor gestão financeira de tudo que acontece de diferentes contas em um lugar só, né? Lá fora a gente tem um player que faz isso, que é a Yolt, né? E a vantagem disso, né, caminhando para um ambiente regulado, é que você vai poder praticamente personalizar as experiências financeiras suas, né? Então você pode comandar a sua vida financeira por um aplicativo que não necessariamente é o aplicativo do teu banco, né? Então, totalmente tendo um dashboard, uma experiência ali cada vez mais customizada, onde você controla ali sem precisar ter a fricção de atuar com diferentes aplicativos, né? Então, esse é um caso bem básico, mas eu destaco dois casos diferentes, tá, de uso, quando a gente está sempre nesse momento agora tentando pensar em possibilidades de negócio para essa coisa que está vindo de forma regulada aqui para o Brasil. Uma fintech chamada Minimum, lá no Reino Unido, onde ela basicamente utiliza essas informações via Open Banking para poder poder passar para os seus clientes informações a respeito da pegada de carbono que eles deixam nas transações financeiras, seja você comprar um hambúrguer no McDonald's ou você fazer qualquer tipo de ação, né? E aí ela cruza tanto as ações que aquela empresa que você comprou, se ela é uma empresa listada, o que ela faz em relação ao meio ambiente, e também o que gera de fato de pegada de carbono naquela operação. E depois ela passa para você uma série de dicas do que você pode fazer para mudar no teu dia a dia, para conseguir ter uma vida cada vez mais que deixe menos camadas, menos pegadas de carbono, e dar opções de investimento para que você possa compensar essas pegadas que você deixou. Então, esse é um caso interessante. E mais um caso legal, que a gente vê o poder de tudo isso dentro de uma realidade de momentos extremos, né, como foi o caso da crise do Covid do ano passado. A gente tem duas fintechs lá fora, né, que foi o Starling Bank e a Funding Circle, que elas ficaram a cargo de distribuir auxílio emergencial para pequenas e médias empresas. Foram 300 milhões de libras que eles ficaram a cargo de fazer a distribuição. E aí eles, de fato, utilizaram a questão da leitura dessas informações de Open Banking dos comerciantes para ter mais acuidade na prestação do empréstimo, dessa ajuda financeira emergencial. Então, isso é bem interessante, principalmente quando a gente pega a realidade norte-americana, onde a gente teve casos aí de escândalos de empresas, inclusive algumas de capital aberto, que entraram com o pedido, depois tiveram que devolver o dinheiro. Então, assim, a gente sabe que o potencial aberto depois dessa nova era de dados dentro do mercado financeiro estabelecida aqui, principalmente de forma regulada também, vai abrir muitas possibilidades interessantes de negócio, e a gente tem aí um universo para explorar, e parafraseando até o próprio Otávio Damasio do Banco Central, que costuma dizer que é como se fosse a internet para o mercado financeiro, né? Assim, é uma abertura de um monte de possibilidades, porque também a gente está falando de dados, e assim como no começo da internet, a gente começa com os casos mais óbvios, né? Buscador, e-mail e coisas do gênero. Daqui a pouco a gente evolui para modelos de negócios mais complexos, e é isso que a gente espera ver aqui também no Brasil.
Também temos, só para acrescentar aí, temos também um interesse muito grande que estamos vendo de empresas do setor varejo, né? Não sei se você aí, Bruno, desde Spirale, né, que está assessorando muitas delas também, vê um grande crescimento de modelos específicos de negócios desses varejistas entrando no mundo de Open Banking, como poderia ser fora lá, Amazon, não sei, consumindo essa informação de onde você está comprando, em quais outras instituições, e aproveitar isso para gerar inteligência interna. Aqui no Brasil, todos, já falei com várias varejistas que estão com esse interesse, principalmente varejistas que já têm braços financeiros e muitas vezes esses braços financeiros também já têm algum tipo de licença e são elegíveis a estarem plugados ali no Open Banking regulado. Mas eu acredito que esse, de fato, é uma nova fronteira. Tá todo mundo ainda pensando, não tem muita... assim, possibilidades são várias, mas trazer isso para a concretude de casos de negócio a gente começa a ver aos poucos. Eu sei que vocês da Belva, inclusive, estão desenvolvendo alguns casos interessantes dessa vertente do que a gente ainda tem do movimento Open Banking, né, de enriquecimento de dados e tudo que pode ser feito para ajudar as empresas a terem escolhas mais assertivas. Mas se você explode isso para a realidade de varejo, de outras indústrias, cada vez mais a gente está numa realidade cross-sector, né, onde envolve telecom, envolve a indústria de varejo, enfim, esse movimento aí, inclusive de Embedded Finance, dando esse impulso nessas possibilidades de negócio, né? Eu acho que a gente tem muita coisa interessante para ver quando a gente combina essas diferentes caixinhas aí. Então, vamos discutir a indústria em geral, não só a financeira, também a indústria do varejo. Show! Vou fazer aí, vou pegar esse ponto que você mencionou, né? Os casos, provavelmente os iniciais que vamos estar vendo vai ser os buscadores, comparadores, né? Ontem falamos com o Antônio sobre marketplace. Acho super interessante, Antônio, você compartilhar um pouco a experiência do seu lado, também para quem não conheça, a Onze tem um guarda-chuva super bacana chamado Red Ventures, que não só está no Brasil, então nos Estados Unidos tem bastante experiência e acho que seria bacana você compartilhar um pouco dessa experiência. Claro, claro. E acho que é bem legal e dá para dar uma continuidade bacana no que o Bruno falou. A Red Ventures, né, que é a empresa mãe da Onze, a investidora da Onze, ela tem, né, tanto no Brasil, nos Estados Unidos e na Inglaterra, começou nos Estados Unidos, depois expandiu para a Inglaterra e Brasil, ela tem uma série de marketplaces, né, sites onde você consegue comparar produtos e escolher. Né? E por trás desses marketplaces tem alguns até super interessantes. Né? Tem um na Inglaterra, por exemplo, chamado USwitch, que é um marketplace de energia elétrica. Então, na Inglaterra, você consegue trocar o seu provedor de energia elétrica, né? A rede ela é comum e você troca o seu provedor de energia elétrica de acordo com o que tiver o melhor preço e a melhor adequação ao seu tipo de consumo. Né? E uma coisa que a gente sempre olhou, né? A gente tinha uma série de marketplaces no grupo. Quando a gente começou, quando a Red Ventures começou a operar no Brasil, o primeiro ativo que a gente teve também foi um marketplace, né? Um marketplace chamado IQ. E uma coisa que a gente ficou muito curioso foi até entender o comportamento do brasileiro com relação ao conceito de um marketplace, né? Ao conceito de comparar e escolher produtos. E acho que a própria regulação de Open Banking, o avanço disso lá fora, né? O quanto isso começou antes lá fora, trouxe uma noção para as pessoas de que elas sim podem comparar coisas e podem trocar coisas sem perder nada no caminho, né? Então, eu lembro até a gente, no começo das nossas operações, fazendo testes, engraçado, né? Fazendo testes de mídia, onde a gente colocava em operações até de cartões, por exemplo, onde a gente colocava um cartão com uma determinada marca, um cartão de crédito com uma determinada marca, ou 3 cartões, incluindo aquele primeiro, mas 3 cartões, veja que compare e escolha o melhor. E as pessoas iam no da marca. Então, o consumidor brasileiro ele não está, né, ainda, ou não estava, né, no passado pelo menos, ainda acostumado à ideia de que ele pode sim comparar e escolher. Ele está acostumado à ideia de ser escolhido. Né? Eu vou tentar ser aprovado para aquele determinado produto e acho que essa lógica de ser escolhido para escolher, ela vai ser viabilizada pelo Open Banking. Então, eu concordo com o que vocês falaram. Né? Acho que no começo os casos de uso vão ser casos de uso mais simples, realmente, né? Onde a gente tem simplesmente prateleiras e torna essa troca de produtos uma troca mais fácil, até porque você tem acesso, né? Hoje, a falta de informação é um grande limitador à troca, né? A você melhorar o seu serviço, a você melhorar o produto que você tem, porque seus dados estão presos e isso beneficia, né, o incumbente que está ali, né, se beneficiando das informações para, assim, manter você ali como um cliente e não deixar você trocar
né, para uma experiência melhor. Então, acho que o principal avanço que eu vejo aqui, não só um avanço, né, no ecossistema como um todo, surgimento de novas fintechs, etc., mas eu também vejo um avanço na própria mentalidade do nosso público, mentalidade do brasileiro, que vai começar a buscar cada vez mais ofertas melhores. E isso acho que está na agenda de maior competitividade, de maior inovação. Então, acho que esse, para mim, é um grande avanço que o Open Banking vai trazer, né? E até quando a gente fala do que a gente está, né, do que a gente pensou aqui na 11, é muito parecido, né? A 11 é uma fintech de previdência e a gente pensou muito nisso, em como usar um instrumento de portabilidade dentro de previdência. Então, no Brasil, o que você está acostumado a fazer, né? Você está acostumado a ver dados, por exemplo, em telecom. Telecom foi o setor pioneiro no Brasil de portabilidade, né? Onde você podia trocar sua operadora e manter o seu número, né? E acho que foi o primeiro caso que os brasileiros falaram, poxa, legal, posso trocar sem ter uma perda significativa aqui, por exemplo, perder o meu número. Acho que o instrumento também está disponível em Previdência, né? No caso aqui, olhando para o caso da 11, também está disponível em Previdência, mas é um instrumento complexo, né? Então, acho que vale também a gente comentar um pouquinho de como que a gente, né, está fazendo isso dentro da 11. Bacana. E também acho que é importante, né, esclarecer também que com a inclusão de novas fintechs, o que vai acontecer, que já vimos que acontecia lá fora, é que as pessoas também vai começar a ver normal, né, começar a ter relacionamento com outro tipo de empresas. Então, isso de ter já todos os dados centralizados em uma instituição já não vai acontecer. Então, ter essa informação disponibilizada em um só lugar vai ser super relevante, né, para poder detectar, por exemplo, o que sempre acontece que, no meu caso já aconteceu, né, você contrata, vai para a TIM, contrata um pacote X, onde tem fibra óptica 100 gigas e 100 megas e a preço, sei lá, R$60 por mês. Se você não tem acesso a essa informação, né, como você falou, Antônio, de, cara, pode ter a TIM modifica a tarifa e vai aí aos poucos, né, acrescentando o custo. Agora já não são R$60, né? Daqui 6 meses encaminham um e-mail aí sabe, uma notinha bem pequena, a partir de agora as tarifas vão incrementar por causa da inflação, vamos aumentar R$6. As pessoas, como temos já tantos extratos no banco, porque cada vez temos muitos mais movimentos, né? As pessoas já pagam tudo de maneira digital. Agora, os lançamentos que aparecem no seu extrato, antes eram 10, não sei, ou um por dia, agora já temos 3, 4 por dia. Então, é normal que essa informação de quanto você paga pela empresa de telco fique realmente bem oculto entre outros lançamentos. Já você não vai perceber que já não está pagando R$60, agora está pagando 65, mas que o ano que vem vai estar pagando 80. E também com o tema de tecnologia, os custos no princípio, em vez de subir, deveriam de crescer. Então, essa tarifa de 100 megas de fibra óptica agora já não custa 60. Se você vai para a TIM, agora a TIM está promoção a 30, mas ninguém está indo para você falar que tem uma oportunidade aí ou de negociar com sua companhia atual ou de ir para outra com uma oferta melhor, né? Então, essa combinação de acesso aos dados e novos modelos de negócio como o seu, né, caso da 11, que permitem fazer essa portabilidade automática, é realmente a combinação perfeita, porque o usuário quase que fica em piloto automático. Quase eu não preciso fazer nada. Eu sei que minhas finanças, alguém me vai ajudar, meu parceiro, se pega o parceiro adequado, me vai ajudar e sei que minhas finanças vão estar otimizadas ou vai estar na melhor mão, né? Então, super, super bacana. Então, temos curiosidade um pouco e acho que aí podemos fazer a ponte com o Rodrigo de cara, a 11 é um claro exemplo, né, no Brasil, de pioneiro, que construíram até agora. Já tivemos um pouco a visão aí da Antônio, mas acho que merece a pena entrar em detalhe aí com o Rodrigo de como funciona a 11, qual é o conceito esse de portabilidade que vocês estão trazendo para um produto que até agora provavelmente parecia esquecido ou controlado por literalmente 4 instituições no país. Maravilha, obrigado, Albert, obrigado, Bruno aí, Antônio, né? Então, acho que talvez antes até mesmo da gente aprofundar um pouco do que a gente está fazendo, né? O Antônio já deu uma dica, né, do que é a 11, né? Só talvez aprofundar um pouquinho mais, né? Então, a gente realmente se considera, né, uma pré-tech, né? Ou seja, uma fintech dedicada, né, à previdência. A gente está
100% dedicado a planos corporativos, né, exatamente o nosso foco atual. E nesse modelo, né, o grande modelo do que a gente desenvolveu aqui é realmente ter uma experiência 100% digital da solução do produto Previdência, né? Acho que o produto ele carrega uma estigma, né, de um produto mais analógico, né, muito complexo de se entender, acaba assustando algumas pessoas de poder fazer adesão, escolher o melhor tipo de plano, o melhor fundo para o seu futuro, né? Então, a gente criou, de fato, uma experiência completamente digital, onde absolutamente todas as funcionalidades de gestão do seu plano estão concentradas no mesmo app, né? E, obviamente, né, a gente também construiu uma solução completa, né, de saúde financeira, né, que permite às empresas poderem também oferecer esse benefício adicional, que a gente sabe que nessa época de pandemia, né, a ansiedade, os níveis de estresse têm aumentado profundamente em todos nós, por origens diversas, uma dessas também é financeira, né? A insegurança sobre o futuro financeiro dentro de uma situação como essa. Então, a gente está super feliz de ter construído essa solução e de ter ganhado a tração que a gente ganhou até então, né, com os primeiros clientes, né? Aí, entrando um pouquinho de Open Data, né, ou de Open Banking, como a gente está falando, né, acho que aqui sempre tem uma dualidade na discussão, né? Acho que, em geral, a gente começa as discussões avaliando, bom, agora que vai vir, né, agora que vai surgir o Open Banking, agora que vai ter uma série de oportunidades para serem exploradas, eu vou começar a fazer diferente, né? Vou começar a fazer a diferença, vou começar a pensar em formas de poder gerar mais valor para o meu cliente, ou mesmo de me diferenciar frente a outros competidores no mercado, né? E acho que, na verdade, o approach que a gente tomou foi sempre inverso, né? Peraí, vamos testar formas de fazer com que o Open Banking funcione e seja testado agora, e a gente consiga dar algum tipo de empoderamento hoje para as pessoas, para esses clientes poderem ter acesso aos seus próprios dados, né, dos seus planos de previdência, e que, obviamente, na hora que o Open Banking continuar a evoluir, com as datas que a gente tem evoluído, a gente já vai estar à frente, a gente já vai estar, né, exatamente como a gente diria, né, na crista da onda em relação a realmente ter uma solução bastante diferenciada e única, que é o que a gente tem feito, né, em parceria com vocês, né? Então, dentro desse modelo de portabilidade, como é que funciona hoje, né? E acho que muito do público que deve estar aqui também já deve conhecer bastante sobre esse modelo, né? A portabilidade de previdência envolve dados, né, que a gente sabe que, na maioria dos casos, não são fáceis de você encontrar, né? Acho que muitas das instituições acabam orientando, né, esses clientes a, poxa, me manda o extrato da sua previdência atual e a gente faz o preenchimento aqui, né, da portabilidade para você, né? Mas antes mesmo do próprio processo de preenchimento, é difícil você saber que ofertas existem hoje. Quais são as melhores opções que você vai ter, né, do seu plano de previdência, né? Então, acho que aqui tem dois fatores, né? Primeiro, é uma transparência de quem quer oferecer uma melhor solução, né? Então, um pouco do que a 11 faz hoje é dar transparência, seja sobre o ponto de vista dos fundos, do ponto de vista dos tipos de plano, para que a pessoa tenha, de fato, a sensação e o empoderamento de poder escolher aquilo que é melhor para ela, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Uma vez que a pessoa está confortável, que ela encontra aqui, né, uma opção melhor, né, como que ela faz para trazer? Né? E aí passa para o operador de poder encontrar os seus próprios dados, né? E, poxa, a gente sabe, infelizmente, é um pouco do padrão do mercado, né? Tem modelos em que, eventualmente, a pessoa só consegue acessar seu dado se ligar no call center, né, da instituição que tem hoje o seu plano, né? E, às vezes, a pessoa nem assim consegue acessar, né? Não existe um modelo digital de acesso a esses dados. Quando eu falo dos dados, né, só para contextualizar as pessoas, estou falando de, por exemplo, o código SUSEP do plano que ela contratou, entender o nome do plano, né, conseguir saber qual que é o nome do seu plano, saber quanto que é o saldo que está lá dentro. Não estou falando de coisas, falando de coisas básicas, né, que todo cliente deveria ter sobre a sua previdência, né? Então, muito do que a gente está construindo aqui viabiliza, né, as pessoas acessarem esses dados de forma mais automática, né? Então, é basicamente um modelo em que a pessoa consegue autorizar, do ponto de vista dela, né, que ela mesma faça o acesso por conta própria desses dados, e esses dados são automaticamente preenchidos por ela dentro de um formulário de portabilidade, que é o formulário solicitado, né, exigido regulatoriamente para fazer a portabilidade entre seguradoras, né? Isso é feito também numa experiência em app,
né, o que é de fato um dos grandes diferenciais que existem hoje no nosso segmento, e permite, né, uma facilidade tremenda para que as pessoas, de fato, tenham mais segurança de poder escolher aquele que vai ser o melhor plano para ela, né? Então, muitas das barreiras é a pessoa não saber, não conseguir escolher entre produtos financeiros e acaba não fazendo, nem começando. Aqui, na verdade, é o oposto. Independentemente de onde você tenha feito, tenha segurança de que você pode estar numa instituição ou num modelo que às vezes é ruim para você, mas tem a facilidade de poder trocar a qualquer momento de uma forma automatizada, sem burocracia, e que facilita muito a experiência de você sempre poder se flexibilizar sobre a sua opção de investimentos, que eu acho que é o ponto central do que a gente está construindo na 11 hoje. Acho que essa é a chave, né? Porque acho que por causa do pesadelo, quantas pessoas, né? Mesmo sabendo que estão perdendo dinheiro, não, dia atrás dia, não avançam, né? Não fazem essa troca porque desistem. Não sei quantos de vocês já desistiram em algum call center dessas instituições que está falando com o robozinho. Inclusive, parece que eles estão fazendo a programação a propósito para você voltar ao início e nunca conseguir de fazer o propósito inicial, né? De que você queria conseguir esse número específico de José, e com todo mundo que fala na instituição, fala, mas que não sei, na minha área, deixa aí que te vou redigir com outra pessoa, e depois a ligação cai. Então, é realmente um inferno, né? E acho que aí todos juntos, a responsabilidade é conjunta. Obviamente, deveria ser principalmente das instituições, mas elas protetivamente, né, vai defender isso, é óbvio, mas acho que está em tudo. O consumidor também, cara, eu sempre agradeço muito, eu venho de fora, todos sabem, né, mas eu agradeço muito o site de Reclame Aqui. Cara, é foda, quando eu vejo que existe isso e a efetividade de como funciona Reclame Aqui, é absurdo. Se não for por isso, eu realmente acho que estaremos numa situação bem pior, né? Então, é realmente importante e é responsabilidade de todos aí. E cara, eu gostei muito do fato que você falou, Rodrigo, de como não como influenciar, né, mas como adaptar. O Open Banking está começando, cara, a regulação foi aprovada, mas não é uma lei escrita em pedra que, cara, não se pode modificar, ao contrário, é quase que um ser vivo que vai ir mudando em base a todos os obstáculos que a gente vai enfrentar nos próximos meses e anos, né? Mas até agora, as leis, a regulamentação que temos de Open Banking, sobretudo bem referida por que outros reguladores fizeram, né? Aí, Bruno, acho que pode compartilhar conosco um pouco como foi o processo, né, de criação desse draft da regulamentação. Mas acho que tiveram muito pouco input de empresas que já estão sofrendo isso, né? É o que você falou, Rodrigo. Acho que o input de vocês que já estão enfrentando a problemática, né, de como quais dados precisariam receber para facilitar uma portabilidade, acho que precisamos mais ONGs também para trazer essa informação. E agora, por exemplo, que já se está falando sobre a agenda de Open Insurance, cara, trazer alguém que está confrontando a situação e falar, não, é que esses dados são necessários, são um must. Não sei, aí Bruno pode compartilhar quanto tempo demoramos em definir o escopo de dados de Open Banking. Olha, aqui no Brasil a gente tomou muito como base as experiências internacionais, né? A gente olhou muito para Reino Unido, olhou para alguma coisa de Austrália também, mas é importante falar que de todo esse processo a indústria foi chamada para poder discutir, né? Então a gente tem representantes de diferentes associações representativas que sentaram à mesa ali para decidir os campos específicos, né? E agora, olhando para a Open Insurance, vai também certamente a SUSEP chamar para a mesa os representantes, né, que de fato sentem as dores, que de fato podem direcionar melhor quais são os data fields que vão ser utilizados e tudo mais, né? Então, assim, a gente tem uma chance, inclusive, de avançar mais nisso, né? Porque se a gente olha para o Reino Unido agora que eles estão movendo para esse escopo expandido de Open Finance, né? Que, na verdade, é o guarda-chuva em cima de o que eles chamam de Open Investments and Pensions, Open Banking, e Open Insurance, né? Então a gente está caminhando para esse caminho, para essa direção. E aí, mas assim, com o exemplo, inclusive, aqui da 11, a gente já tem alguma coisa de pensions já sendo mapeada e olhada dentro da realidade brasileira, né? Então, quem sabe em algum momento dessa jornada do Open Insurance, a gente também acaba não virando referência para o pessoal de lá no processo de implementação deles. Então, a gente tem essa virada aí para poder fazer eventualmente. Show, mas acho super bacana, né? Esse approach que Rodrigo mencionou. Seguramente temos várias pessoas aqui na audiência interessadas, ou não sei se em investments, em previdência,
ou em outros âmbitos, mas enfim, o alvo é o mesmo, cara, pensar realmente qual é a dor do usuário, pensar qual é o produto que vai ser fornecido, né? E que precisa de informação para poder criar esse modelo que seja o mais simples possível para o usuário, porque não temos que esquecer que os produtos financeiros não é um alvo da pessoa. A pessoa não quer ter realmente um produto de previdência, não? Eu quero que meu dinheiro não perda dinheiro, basicamente. Eu quero ter aposentadoria quando eu terminar de trabalhar, né? O produto em si, é indiferente se é da cor azul, se é vermelha, se é laranja. Só preciso que seja simples, né? E que seja o mais adaptado na minha realidade. Então, para isso, temos que estar pensando qual informação precisamos desse usuário para adaptar esse produto à necessidade dele, seja essa informação disponibilizada hoje ou não. Então, aí, batalhar, né, com as instituições que precisemos para que esses dados sejam disponibilizados. Eu acho que isso é uma parte super importante para todos que estão do lado das fintechs, enfim, todos os players não tradicionais que têm essa oportunidade de mudar as coisas, né? Pessoal, estamos já chegando no final. A gente sempre gosta de deixar os últimos cinco minutinhos para responder algumas perguntas. Quem tem alguma dúvida já pode usar o Q&A que tem ali para fazer. Temos algumas perguntas já. Vou a dividir com vocês. Tá, João está perguntando quais inputs obtidos com o Open Banking seriam os mais relevantes para fomentar operações de crédito em fintechs ou em outros bancos. Aí, Bruno, acho que você tem bastante input aí. Legal. Não, a gente já tem um escopo de dados que contempla produtos de operações de crédito, né? Então, se a gente olha ali a especificação da fase 2, já temos desde informações a respeito da operação financeira, do crédito, se ele tem garantia, se não tem, também um valor ali do que seria esse valor desse collateral. Então, a gente já tem uma base de dados, né? Acho que é bom também dar publicidade em relação a isso ao site do Open Banking aqui do Brasil, onde na Developer Zone, que é a área lá específica, a gente consegue abrir também e entender de fato quais são cada um dos campos, né? Mas tudo isso já foi bem debatido para poder chegar para a gente chegar nesse escopo que faz sentido para uma indústria de crédito poder beber nisso e de fato movimentar e fazer ofertas interessantes em cima dessa nova realidade, né? Eu vi que inclusive a pergunta tem uma segunda parte aqui, né? Que ele fala Isso, já pode. Vai na frente. Que o Open Banking facilitaria de alguma forma firmar contratos via débito automático na conta do cliente, no banco consultado, das parcelas de novos contratos de crédito firmado com o cliente. Bom, falando sobre a parte de débito automático, isso entra na terceira fase do Open Banking, que está sendo discutida nesse momento, tá? E que vai entrar no ar no final de agosto. Foi discutido no início a questão, sim, do débito automático, tá? Como algo contemplado dentro do escopo para sair agora. Provavelmente não sai agora, porque a gente está com uma demanda muito apertada aí para o Open Banking para a fase 3, né? Provavelmente a gente vai ver mais iniciações voltadas para Pix, mas em algum momento aí, ao longo dessa jornada, a gente vai ter, sim, disponibilizado essa possibilidade de firmar a cobrança via débito automático dentro do sistema do Open Banking. Então, estamos caminhando para isso, tá? Sino também aí como novidade, né? Estamos todos puxando para que temos o máximo número de funcionalidades disponibilizadas via Open APIs dos bancos, mas é muito trabalho. Por exemplo, esse fato de poder aprovar o débito automático parece algo super simples, mas quem tenha trabalhado com os bancos, disponibilizar isso mediante APIs é algo extremamente complexo, né? O que sí que já podemos antecipar é que temos uma figura no Brasil, que é a iniciadora de transação de pagamentos, que vai entrar também em produção nos próximos meses, que vai aproveitar a fase 3 para iniciar pagamentos. E vamos ver soluções que vão permitir simular como se for um débito automático, mas só iniciando um pagamento na conta do cliente usando o Pix. Então, vamos ter essas possibilidades, mesmo a regulamentação ainda não estar pronta, e empresas, obviamente, como a Belvo, vai estar lá para facilitar esses casos de uso, né? E tentar simular que seja o mais leve sempre possível para o usuário. E aí puxando para que as APIs dos bancos tenham toda essa funcionalidade disponibilizada. No caso de Open Insurance, também esperemos, e acho que, falando no seja um desejo que
cara, que essa portabilidade nas APIs das seguradoras quase que seja automática, né? E possa, em 2 requests na API, poder trazer toda a informação e fazer a portabilidade da previdência da pessoa. Mas por isso é importante, né, construir de maneira antecipada esses modelos, como já está fazendo o 11 hoje, demonstrar que são realmente beneficiosos para os usuários finais, e a partir daí a pressão que a gente vai poder fazer no mercado vai ser muito maior, né? Porque já é um caso de sucesso hoje. Então, acho que aí estamos indo na via certa com todas as propostas de valor que estamos vendo acontecer aqui no Brasil. Só no Brasil já temos tantas propostas de valor novas que estão sendo criadas que sem dúvida vamos na via certa. Pessoal, chegamos no fim do webinar. Foi um verdadeiro prazer contar com vocês hoje aqui, Antônio, Rodrigo, Bruno. Acho que essas informações compartilhadas com a audiência foram super bacanas, super úteis, de trazer uma realidade. Acho que todo mundo fala de Open Banking desde o ponto de vista teórico, mas temos casos de sucesso já, ou de pré-sucesso, porque ainda estamos saindo em produção, alguns, mas já dá para começar a explicar e compartilhar essas ideias para que outros, né, venham e também comecem a criar modelos de negócio inovadores, como o caso da 11. Albert, Então, antes de te interromper aqui, eu sei que até levantou a mão, foi o Antônio Uras aqui sobre uma pergunta que a resposta é bem rápida, e se você me permite, eu posso falar a respeito. Ele perguntou que a regulamentação é aparentemente benigna e as empresas estão se preparando, mas os indivíduos parecem entender o que significa e estão concordando em abrir seus dados. Olha, o que está acontecendo agora, Antônio, inclusive o Banco Central tem um grupo de trabalho de comunicação, eles estão tentando cada vez mais criar lives e outras intervenções, e inclusive até via influenciadores, para poder conseguir chegar à população. Então, assim, a gente vai ouvir falar mais disso, mas assim, a mesma questão, o desafio que a gente teve no Reino Unido, tá? No Reino Unido também, poucos meses depois da implementação, a gente tinha uma massa muito grande de pessoas que não entendia ainda. Então a gente tem a questão não é entender, o exemplo que eu gosto de dar é o seguinte, é igual a energia elétrica, às vezes você não precisa entender como é que a energia elétrica ela vem na tua casa, você tem que saber o que dá para fazer com a energia elétrica. Então é um pouco isso, as pessoas não têm, dar uma dimensão de caso de uso é bem importante, e é o que acredito que algumas empresas estão fazendo, e quando o cliente entende o que ele ganha com aquilo, ele consegue tomar uma decisão informada em relação a compartilhar ou não. E outra coisa que é importante, a gente teve um Pix que entrou no ar em novembro, também cheio de objeções, de dúvidas e tal, mas rapidinho isso já se resolveu, e hoje a gente vê o Pix crescendo pra caramba. Então, é um pouco do pano de fundo que eu queria deixar aí, antes da gente fechar aí para responder. E até para complementar, né, Bruno, por exemplo, no caso da 11, né, as primeiras experiências que a gente tem hoje são experiências em que você exige aprovação, então é sempre muito transparente para o usuário, né, ele precisa entender que, de fato, ele está aprovando e está ele mesmo, na verdade, acessando os seus próprios dados, e não é nada automático ou feito numa caixa preta que, poxa, como que foi meu dado acessar? Não, é sempre com uma aprovação, com uma clareza muito grande e transparência, né. Conforme o modelo for evoluindo, a pessoa mesmo já quer realmente já deixar isso de forma mais transparente, aí sim é uma segunda etapa em que as coisas podem ser muito mais compartilhadas de forma mais rápida. Sem dúvida. Mas aí, para concluir, a chave realmente é essa, é trazer casos de uso real, de usuários quase que nem precisam falar, ou que alguém venha e fale de Open Banking para eles, que é Open Banking, o benefício, né? Tangibilizar Exatamente. qual que é o benefício para ele daquela ação que ele está tomando, da informação que ele tá dando acesso, né? Então, hoje estamos trazendo aqui um claro exemplo de como fazer que o Open Banking realmente tenha adoção no Brasil. Então, cara, prazer de novo ter vocês aqui, com as agendas bem corridas de todos. Bruno também, muito obrigado pela sua participação. E, enfim, o webinar ficará disponibilizado também depois para consumo, como sempre. E prazer de novo. Muito obrigado. Forte abraço, gente. Até. Tchau, tchau. Prazer. Tchau, obrigado. Tchau.